Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus por estar chegando até você com mais uma palavra da parte de Deus, dentro de mais uma apostila que o Senhor tem nos dado, que tem o tema Bíblia, o livro de Deus para nós. E aqui eu quero trazer o título: A Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas têm dúvida que a Bíblia seja a palavra de Deus. Até aos críticos que chegam a debochar, dizendo que papel cabe tudo, e há outros que crê que a Bíblia tem a palavra de Deus, mas não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus. Mas eu quero trazer aqui evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. É bem verdade que a Bíblia fechada é o livro, mas mesmo assim é o livro de Deus. E aberta é a palavra de Deus para nós. E uma das evidências que eu quero mostrar aqui está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pois quando estamos falando da palavra de Deus, estamos falando da Bíblia. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Recomendo que leia 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Está dentro desta primeira evidência que toda a Escritura, ela é apta, ela é divinamente inspirada para ensinar, para repreender, para exortar e assim por diante. É a palavra de Deus. Agora, uma segunda evidência forte de que a Bíblia é a palavra de Deus é que Deus falava e os seus servos escreviam. Vejam isso. Diz aqui: outra evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus é que Deus falava e seus servos escreviam. Foi assim que Moisés escreveu o Pentateuco. Vejam, Êxodo capítulo 17, versículo 14, capítulo 24, versículo 4, e ainda Êxodo capítulo 34, versículo 27. Eu quero ler esse último versículo aqui, Êxodo 34 e 27, que diz: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Então, Deus falava mandando Moisés escrever, e assim foi com muitos outros, como também para Jeremias o Senhor falou, o Senhor mandou escrever. Veja isso, em Jeremias capítulo de número 30, versículos 1, versículo 2, 36, versículos 1 e 2, e ainda 36, versículo 28. Deixa eu ler aqui, Jeremias 36 e 28. Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Deus mandou um recado para Jeoaquim, uma escritura, o recado através de Jeremias. Jeremias falou, o escriba escreveu, e Jeoaquim, ele queimou esse recado, essa mensagem de Deus. Deus então manda mais uma vez que Jeremias escreva aquele conteúdo o qual o rei tinha queimado. Então, vejamos evidências
forte de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Em terceiro, passando para o Novo Testamento, veja 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 7. Paulo fala das excelentes revelações. Não dá para afirmar, mas Paulo pode estar falando da palavra vinda de Deus. Observe que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo fala: mando não eu, mas o Senhor. Mando não eu, mas o Senhor. Ele estava falando que Deus estava mandando. Ainda 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que Paulo e os demais apóstolos ensinavam, falavam, era a palavra de Deus. Ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Enfim, cerca de metade do Novo Testamento veio a existir através de Paulo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, as palavras: já por carta vos tenho escrito. Paulo está falando de uma carta que não se vê no cânon, já que ele estava no capítulo 5 e fala de uma carta antes dessa. Então significa que ele, isto é, Paulo, escreveu 3 cartas endereçadas à igreja de Corinto, mas só entra no cânon 1 e 2 Coríntios. O que significa cânon na Bíblia? E o que significa cânon da Bíblia? A expressão cânon da Bíblia se refere à coleção ou lista de livros aceitos. Livros aceitos como realmente inspirados por Deus. Aos Romanos capítulo 16, versículo 22, está claro que Técio era um amanuense de Paulo, pelo menos nessa carta. Veja isso. Romanos 16, 22. Diz assim: eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, Romanos, epístola aos Romanos, é Deus, através de Paulo, na instrumentalidade de Paulo, mas houve aqui este amanuense, este tipo de escriba, por nome de Técio, que escreveu as palavras do Senhor através de Paulo. No Apocalipse, por 12 vezes, Jesus dá ordem a João que escreva todas as revelações. Veja isso, gente. Por 12 vezes, Jesus manda João escrever. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, versículo 19, capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, versículo 7, versículo 14, capítulo 14, versículo 13, capítulo 19, versículo 9, capítulo 21 e versículo 5. A Bíblia começa com Deus mandando escrever no Pentateuco e termina Jesus mandando escrever, como vemos aí no Apocalipse. Então, a teoria da inspiração da palavra, da inspiração parcial, ensina que algumas partes da Bíblia foi inspirada e outras não, e que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra. A Bíblia refuta tal teoria. Louvado seja Deus, amém.